Os conceitos de brincar, jogar e gamificar. A gente vê na história principalmente na psicologia do desenvolvimento humano, o conceito de brincar e o de jogar muito presentes. Mas está diferenciando esses dois conceitos é que o brincar é uma forma mais livre, mais improvisada, não tem regras bem estabelecidas, né? Então você vê nossas crianças, as crianças brincando de pega-pega. Ela vai lá, pega tal, mas não tem uma coisa bem estruturada, não tem regras bem definidas. O jogar é algo mais estruturado por regras, né? Você já tem uma coisa que vai em direção a metas claras. Você pode transformar o conceito de brincar ou uma brincadeira como pega-pega num jogo. Como é que você faz isso? Por exemplo, você pode estabelecer um conjunto de regras onde as regras são cada um pode pegar, tocar em uma pessoa, isso daí vai ser estabelecido como aquela pessoa que pegou vai ter que pegar outra, e quem chegar a 10, por exemplo, pessoas que você pegou, você vence essa brincadeira, esse jogo de pega-pega, né? Então, o jogo ele é autocontido e é completo, ou seja, é completo e autocontido. Então, você não precisa de mais nada para começar a jogar. A gamificação não, a gamificação é o design que faz uso desses recursos, desses elementos de jogos e aplicado a um contexto que não é de jogo. A gamificação é uma camada em cima de algo que não necessariamente não é um jogo, mas é um contexto ou uma atividade daquele mundo real. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma atividade educacional e aí você cria uma camada em cima, utilizando esses recursos de jogos, e aí você gamificou. Aí você tem, de fato, o conceito de gamificar. O jogo, ele pega aquelas pessoas do mundo real e trazem para um círculo mágico, um ambiente mais de fantasia. Enquanto que na gamificação, isso não ocorre. A gamificação, você não leva essa pessoa para esse círculo mágico em si, mas você traz esses recursos que geram um círculo mágico de um jogo e coloca no mundo real. Jogos sérios que são jogos criados com aquele objetivo que não é meramente aquele mundo meramente do círculo mágico, mas tem um objetivo sério, né? Pode ser pensar num jogo para treinamento de bombeiros, pode pensar num jogo para a saúde, você pode pensar num jogo para a educação, então você tem esses jogos sérios. O jogo na educação é um jogo que ele foi concebido utilizando regras claras, estruturado, metas bem definidas, porém, não necessariamente foi construído para um contexto educacional. Porém, aquele jogo pode ser adaptado para a educação, pode ser aplicado à educação. Um exemplo disso daí é o famoso Minecraft, que virou uma febre. E aí você tem o Minecraft original, né? Você já tem hoje o Minecraft educacional. Gamificação, para você aplicar, de alguma forma você vai ter que entender sobre jogos. Então, um passo que eu considero natural é você verificar ou conhecer um jogo que lhe atrai, ou que você já tem prática, e fazer um olhar mais crítico em cima daquele jogo, tentando identificar o que transforma aquela experiência atrativa e engajadora. Considere o seu contexto e identifica o problema de engajamento ali. Então, por exemplo, se o seu contexto você é professor e você tem uma turma presencial, o que eu sugiro primeiro, olhando esses jogos que lhe interessam, para você entender o que envolve o jogo, e aí pensar que tipo de problema você está tendo de engajamento ali. Por exemplo, se a sua aula você está querendo explorar dinâmicas que envolva perguntas e respostas entre os próprios alunos. E aí, se essa dinâmica você não está conseguindo que os próprios alunos comecem a questionar para gerar essa interação, você começa a ter um problema de engajamento. Que problema de engajamento é esse? Como fazer com que os alunos façam perguntas durante a dinâmica. Uma vez que você tem o problema de engajamento, aí que você vai pensar em como aplicar esses elementos de jogos para resolver
este problema de engajamento específico que você vivencia na sua prática cotidiana. Aí, se for pensar os games e aquele modelo clássico de perfis de jogadores do Wii, que traz 4 perfis, que é o Killer, o Explorer, Socializer e Achiever, isso também acontece no jogo, nos ambientes gamificados. E aí, se a gente não faz um design pensando no objetivo pedagógico, ele vai conseguir explorar livremente, vai ser legal, de acordo com a predisposição que ele tem e com o perfil que se disparou nele, mas não necessariamente ele vai estar aprendendo. Quando você bota competição, muita gente se desmotiva. Então, o jogo de soma zero, ou seja, aquele jogo que um ganha, o outro perde, ele tende a desmotivar muita gente. E os modelos que mostram que são mais engajadores e sucedidos em gamificação é quando você tem competição colaborativa ou colaboração, você tem aqueles grupos em si colaborando, mas ao mesmo tempo competindo, porém não é aquele jogo ganha-perde. Não necessariamente você tem perda ali. Tá todo mundo ali naquele ambiente lúdico, colaborando, mas vendo os outros grupos, de alguma forma gerando uma pressão, porém não necessariamente você vai perder. Você está competindo no fim é com você mesmo. O fluxo é basicamente o quê? É uma teoria que diz que quando você está numa atividade que você encontra aquele canal entre uma coisa que é desafiadora, mas ao mesmo tempo você tem habilidade para lidar com aquilo, você entra no que é chamado no canal de fluxo. Então é a experiência mais imersiva e engajadora que você pode ter. O único modelo que a gente conseguiu mostrar que em gamificação que os estudantes entram em fluxo é colaboração e com competição juntas. E aí, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar sobre competição e colaboração. O segundo ponto é, quando vale a pena você gamificar? Essa é uma pergunta que é uma pergunta muito cara, né? Primeiro ponto, né? Segundo ponto que se você pensa em gamificar numa experiência que é muito longa, isso é um problema sério. Por quê? Porque nenhum estudo hoje na literatura científica consegue mostrar que você, sem personalização, você consegue manter aquele estudante engajado por muito tempo. Pode ter a gamificação desplugada também. Um exemplo claro disso é o quê? Gamificar a sua sala de aula. Não necessariamente você precisa não precisa de nenhuma tecnologia digital em si. Você gamifica um giz, um quadro, da mesma forma, com papel, você consegue gamificar a sua sala de aula tranquilamente. Palavra-chave e muito importante na gamificação e nos jogos, que é a narrativa. Essa dinâmica, né? Então o segredo é você pensar nesse seu curso à distância, mas, de novo, pensando qual é esse problema de engajamento e como é que você usa esses elementos de design de jogos. Na narrativa, você pode começar a incorporar mecânicas para disparar aqueles comportamentos que você quer daquele usuário. No exemplo que a gente deu foi fazer pergunta. No caso da educação à distância, pode ser o quê? Se engajar numa discussão em um fórum. O conceito chama pontificação. Pontificação é exatamente o olhar de uma proposta de design em gamificação, acho que em jogos também, onde você foca nos pontos. Na verdade, isso na minha opinião, um erro. Uma base teórica socioconjuntivista, você pode pensar em diferentes mecânicas. Você pode botar desafio com cooperação ou colaboração. Você pode implementar o desafio como missão. Você pode implementar a própria colaboração nesse caso específico, com os próprios chats, os próprios fóruns que você pode utilizar, com diferentes tipos de recursos que não necessariamente são específicos da gamificação. Parece que está tão imerso o pessoal acreditar que gamificação é sinônimo de pontos, que às vezes é até danoso.